Uma vida nova vai te custar a vida antiga. Pague o preço ou não mude. Fala, piazada! Como é que vocês estão? Bom, o papo hoje aqui no podcast Vida Nômade vai ser sobre Pai e Xangai. Bom, eu vou explicar para vocês porque eu uni esse pack aqui e vou falar das duas cidades. Bom, eu passei pouco tempo em Pai, pouco tempo em Xangai. Então, assim, essas duas experiências eu não consigo nem colocar no meu pacote de experiências nômades. Porém, eu tenho alguns pontos muito legais para trazer. Inclusive, eu quero voltar para Pai para ter uma experiência mais completa, porque eu acabei ficando 4 dias em Pai e 3 dias em Xangai. Então, assim, não cometam esse meu erro. Porque o que acontece? Eu fui para Pai achando que não tinha nada para fazer lá. E assim, é uma cidade, é um vilarejo, né? Que fica nas montanhas. O vilarejo entrega tudo, piazada. Muito mais que Xangai, né? Que é um Ctrl-C, Ctrl-V de Chiang Mai. Então, assim, quando forem para Pai, porque eu vou voltar para lá. Não sei quando, mas eu vou. Quando eu voltar para lá, eu quero ficar mais tempo. Ter uma experiência nômade mais ali de 15, 20 dias, etc e tal. Então, assim, Pai, vamos lá, vamos explicar. Pai é um vilarejo, né, como diz, que fica nas montanhas. E ele fica a 3 horas de Chiang Mai. Assim, normalmente você pega uma van para ir para lá. E assim, ai, pesada, é tanta curva. Tem até um número que fala o número de curvas que tem. Se eu não me engano, tá 700 e alguma coisa. 760, alguma coisa. Não me lembro exatamente, mas tinha um 7 e um 6. Agora o último número eu não sei. Tem tantas curvas, tem mais um número, que são tantas curvas. A viagem dura 3 horas. Pra vocês terem uma ideia. De 60 quilômetros que você, né, anda até chegar lá, você, né, viaja até chegar lá, cara, 60 quilômetros, sei lá quantas curvas, e dá enjoo. Então prepara o estômago, prepara aí o Dramin de enjoo, alguma coisa do tipo, porque o lance lá é pesadão. Mas quando você chega em Pai, cara, assim, eu não dava nada pra Pai. E Pai entregou tudo. Então, assim, tem desde barzinho noturno, tem o Pai Kennel, tem os templos, tem as cavernas, que você faz passeio de barquinho para explorar as cavernas, que é um lago e depois vira um lago. Tem as festas na boia. Cara, Pai é muito gostoso. Você faz tudo a pé. Então, assim, é uma cidade bem tranquila de você se locomover. Sugiro você alugar uma bike também, um motobike, no caso uma scooterzinha. Você paga ali em média de 80 a 150 baht. Então, assim, varia ali de 10 até 17 reais a diária de uma motinha. Fique esperto, inclusive já vou dar o toque aqui. Fique esperto quando você vai alugar as motinhos na Tailândia, ou qualquer outro lugar que seja, da Ásia ou Sudeste Asiático, você filme, tire a foto, etc e tal. Porque às vezes, que nunca aconteceu comigo, mas, né, comigo pode ter sido uma exceção. Mas eu já ouvi relatos, né, de pessoas que acabam não registrando e de repente vem um risco, vem um amassado e eles falam que aquilo foi você que fez e tem uma multa, porque você assina, né, um negócio lá e a pessoa pega o seu passaporte. Aí começa o alvoroço aí da viagem, a dor de cabeça. Então eu recomendo quando você for alugar uma motinho, tira uma foto, faz um vídeo, guarda, aí quando você devolver a moto, você deleta, se não deu nada, beleza, toca a vida, e se der alguma coisa, você pelo menos tem um vídeo ali, ó, aqui, ó, cadê o negócio? Enfim, uma dica valiosa aí para vocês não terem dor de cabeça. Mas voltando aqui em relação ao que você pode fazer em Pai. Então, tem yoga, meditação, tem mercado noturno, tem uns lanches muito gostosos que você come na rua principal, que é o street food. Aí tem hike, se você gosta. Música, eu sou apaixonado por jazz e blues. Lá tinha bastante. Tinha cada barzinho com uma vibe muito boa. Então, tipo assim, é uma vibe meio hippie, mas não tão hippie, entendeu? É um pouco mais evoluído nesse sentido. E é muito gostoso. Tem como eu já disse, né,
o Pai Canal, que fica nas, assim, é umas montanhas que você vai passando para ver um pôr do sol. Eu tenho uma foto tão bonita dela. Eu vou postar nos stories lá do meu Instagram. Para quem não me segue, @GutoSpinelli. E assim, tem muita coisa para você fazer em relação à natureza, então você vai se conectar bastante com a natureza. Eu me conectei bastante. Lá tem muito verde, então você está cercado de verde. Eu tô em Koh Chang agora, na Ilha dos Elefantes. E aqui também é muito verde. Isso me lembrou também Pai. Então, assim, me veio a lembrança com um lugar com muito carinho que eu fui e pretendo voltar um dia. E fique mais tempo lá, apesar, porque assim, tem café, não tem coworking, toda essa pegada, não tem toda essa estrutura, porque Pai não tem essa proposta. Talvez isso mude, eu não sei, né? Muita coisa pode mudar desde o 2023 que eu fui, mas assim, é uma pegada mais relax, entendeu? Eu imagino que muitos nômades saiam, né, de Chiang Mai, vai para Pai, para passar alguns dias para dar aquele desacelero e volta, né? Uma coisa mais cotidiana. Mas lá tem muito verde, tem uns templos muito legais, tem, como já disse, cavernas com cachoeiras e outras cachoeiras também para você ir. É muito bonito, tem uma vibe muito gostosa mesmo. E, enfim, Pai entrega tudo. E tem as plantações, né? As plantações dos locais, né? Produtores rurais de Pai. Então, quando você tá com a sua motinho explorando, você acaba tendo mais esse contato em relação à cidade. Então, assim, Pai tem essas propostas assim de um vilarejo bem assim acolhedor e também bem divertido. Então, assim, vale super a pena você ir, só que se prepara, porque é muita curva e montanha, e curva e montanha. Então, assim, é um pouco disso que tem lá. E, assim, falando agora de... antes que eu pule para Shanghai, eu perdi o meu Wise, eu vou contar essa experiência para vocês, meu cartão físico da Wise em Pai. O que acontece? Vou contar a história. Tinha acabado de chegar em Pai, e aí eu tava me organizando para fazer o check-in no hotel. Inclusive os hotéis de lá são muito legais. Vale muito a pena. Peguei um bangalôzinho e esse bangalôzinho tinha uma vista bem gostosa de manhã, tinha uma piscina bem bonita ali na frente. Tinha tantos gatinhos. Ai, Pai é incrível. Vamos para Pai, piazada. E também o que eu tava falando? Me perdi. Da experiência do Wise. Aí eu tava vendo em relação ao caminho que ia ter que fazer para chegar lá, que eu tinha acabado de chegar, então eu não tava bem geolocalizado em relação se eu teria que, sei lá, alugar uma motinho já de primeira ou conseguiria ir a pé para lá. E aí eu tava vendo no Google Maps e aí achei, era perto. E nesse caminho eu pensei assim, eu tenho que retirar dinheiro, porque você tira dinheiro no ATM. E aí eu pensei assim, eu vou tirar dinheiro lá, fiz a transferência do meu banco para a Wise e fui atrás de um ATM. Aí cheguei lá no ATM, coloquei meu cartão na máquina. E assim, as máquinas da Ásia, elas engolem o cartão. Não é igual do Brasil, por exemplo, você coloca e depois você tira no mesmo tempo que ela faz a leitura. Não, a máquina engole seu cartão. Você tem que ficar atento. E aí, eu tava meio que animado, a ansiedade bateu ali, pá. E aí, eu tirei o dinheiro, no que eu tirei o dinheiro, eu fui embora, meu querido, entendeu? Eu fui almoçar, se não me engano, porque eu tava raios de fome. Quando que eu tô com fome, assim, eu não consigo pensar em nada. Eu só tenho que fazer o negócio acontecer. Aí eu tinha que pegar o dinheiro pra pagar a comida, porque não aceitava o cartão. Aí lembrei, me veio o overview ali do que aconteceu da memória. E aí fui lá, comi, beleza. Fiz o check-in no hotel, beleza. E depois, piazada, quando eu tava na piscina, eu falei assim, eu vou pegar aqui o dinheiro. E aí, peguei o dinheiro e falei assim, mas o cartão não tá aqui, cadê o Wise, né? Aí meu coração já começou a bater ali, ó. Meu coração já começou a ficar mais acelerado. Eu falei, socorro. Minha terceira cidade, eu já perdi o cartão. Não, isso não tá acontecendo. Aí sim. Aí eu tentei lembrar, né? Onde tava o cartão. E aí eu lembrei da merda do ATM. Que, né, ele engole o cartão. Aí corri lá.
Só que eu fiz uma besteira antes. Assim, eu fiz uma puta besteira. Eu tava um pouco afobado, eu virei e falei assim, eu vou ligar, ou eu vou mandar mensagem pro cartão e falar, congelei ele no aplicativo. Eu só teria que ter feito isso, mas não. Fui lá e liguei e falei se passar algum pagamento, alguma coisa do tipo. E eu, assim, bem noob, né, bem juvenil na Ásia, né, porque essas coisas, assim, o percentual disso acontecer é bem menor, mas enfim. Se alguém passar meu cartão, não vai aprovar, porque não fui eu, não vai ser eu, porque eu acabei. Eu falei que não estava encontrando o cartão, nem falei que perdi, porque aí é muita. Aí é muito noob mesmo. Enfim, aí liguei lá, cheguei no ATM, falei pra galera que tinha perdido. Eles falaram, beleza, sem problemas. Volta aqui amanhã que você pega no caixa, porque tinha fechado o banco. E aí eles falaram assim, a gente encontrou um cartão verde, e você volta amanhã pela manhã e a gente consegue te entregar. Aí dali, né? Aproveitei o dia, falei, que de boa, eles estão com o meu cartão, então não tenho que se preocupar, tava com o dinheiro na mão. E aí, beleza, fui no outro dia, de manhã lá, peguei o cartão, né, assinei os termos, etc e tal, falando que o cartão era meu, toda uma pequena burocracia ali, mas beleza, peguei o cartão. Piazada, como que eu entro no aplicativo e coloco pra, né, descongelar ele, cadê o cartão no aplicativo? Aí eu liguei lá na Wise, ele falou assim, não, a gente cancelou seu cartão, porque você ligou aqui falando que tinha perdido. Isso porque eu nem falei que eu tinha perdido, eu falei que se passasse alguma compra no cartão, não era eu, e eu já tinha frisado ele. Então, não tinha pedido para cancelar, porque eu estava procurando ele. Foi isso que eu falei, que eu estava na minha mochila, só não estava encontrando. E não é que eles cancelaram meu cartão. Apesar, eu fiquei 1 ano sem cartão na Ásia, no Sudeste Asiático. Eu fiquei 1 ano praticamente. Chegou o meu novo quando a Regina, uma amiga minha do Brasil, estava vindo para Tailândia e eu pedi para ela trazer. Inclusive, Regina, um beijo, minha querida. E, enfim, aí foi isso. Mas assim, foi um perrengue. Vou confessar que muitos lugares não passam, então, tipo, ainda bem que quando eu vim pra Ásia, eu tinha outros cartões, como o plano C, D, E, F, G, porque eu sou desses. E aí, consegui seguir viagem. Mas fiquem espertos com o ATM, porque ele tem dessas, eles engolem o cartão. E todo mundo que eu conheço, inclusive a Gi, que é uma amiga minha, que eu encontrei ela em Bali, ela também perdeu o cartão da Wise dela. E foi o perrengue também. Então, assim, o Wise, cartão da Wise, ele é feito para você passar alguns perrengues ali, entendeu? É feito para isso. Então, ele tem um negócio ali, ó, em torno dele. Enfim, é um pouco disso. E indo agora para Shanghai, né? Finalmente, depois de falar um monte de coisa. Shanghai tem uma proposta... Eu acho que, assim, Chiang Mai e Shanghai, eu acho que é um conto C contra V. Mas assim, o que tem mais em Shanghai, no caso, é a questão dos templos. Porque tem 2 templos bem famosos lá, por isso que acaba sendo bem turístico e todo mundo que vai para Chiang Mai vai para Shanghai, e vice-versa. Que é o Blue Temple e também tem o White Temple. O White Temple é incrível, é o templo branco, né, traduzindo assim no pé da letra. É um templo incrível, ele é lindo. Ele é inteiro branco e, assim, a ideia que ele passa sobre a filosofia, sobre o budismo, é uma filosofia mais, assim, moderna, comparando ao modernismo dos tempos atuais. Então, quando você chega no templo, assim, tem um monte de mão saindo, que é um aspecto, né, muito ligado em relação ao apego material, ao apego nas coisas, nas pessoas. Então tem essa proposta, aí vem a ponte, que quando você passa ela, que você cultiva o desapego, que aí você consegue se libertar, necessariamente. Então ele traz uma filosofia moderna dos tempos atuais em relação a como lidar com isso. E é bem artístico, é um templo bem artístico, ele é lindo. Assim, passei a tarde no White Temple e foi muito gostoso. E também tem o Blue Temple.
Então, assim, eu fiquei 3 dias em Xangai, e aí eu fiz meio que esse passeio. Foi sexta, sábado, domingo. E aí eu fiz esse passeio, encontrei também brasileiros, inclusive a Tamis, eu encontrei ela em Shanghai, e ela é de Floripa. Eu encontrei ela, foi muito divertido. A gente se fala até hoje. Ela é uma pessoa mais velha, ela nunca tinha viajado, mas o sonho dela sempre foi vir para Tailândia. Eu tô na Tailândia também agora, nesse exato momento, tô em Koh Chang, que é uma outra ilha que fica no sul-oeste. É a Ilha dos Elefantes. Koh vem de ilha e Chang vem de elefante, em tailandês. Mas enfim, e acabei encontrando ela no Blue Temple, porque eu tava lá no templo, que é um templo bem pequenininho. Ele é bem bonito também, ele chama bastante atenção, a proposta dele é super legal, tem uma vibe legal, assim, é mais instagramável, assim, essas coisas de templo. Então, fui almoçar, eu lembro que tava almoçando e de repente chega o grupo, né? De um pessoal, assim, viajando. E aí, eles estavam falando português, e aí quando que eles passaram por mim, eles olharam e falaram assim, ai, nunca que esse piá vai ser brasileiro, né? Aí, eles conversando em português e, tipo assim, desde que eu cheguei na Tailândia em 2023, nessa minha quarta cidade de Xangai, eu nunca tinha trombado nenhum brasileiro. Então, assim, na hora que eu trombei eles estavam lá na mesa comendo, etc. De repente, eu meto um Brasil ali no meio, e aí todo mundo olha pra mim e fala assim, como assim você é brasileiro? E aí a gente começou a conversar. E a Tassi, eu acabei reencontrando ela em Phuket. Piazada, vocês acreditam que eu encontrei ela no aeroporto, mesmo sem saber? A gente tava no mesmo voo. Foi, assim, uma coisa muito engraçada, porque eu peguei o voo em Chiang Mai. Eu saí de Shanghai e voltei para Chiang Mai. E aí eu peguei o voo e ela tava lá. E aí a gente acabou fazendo alguns passeios em Phuket. Assim, uma querida. Tassi, um beijo para você também. E Shanghai, assim, eu passei poucos dias, então, assim, eu fiz mais esse esquema mais turístico mesmo, e então não tenho muito o que falar. Mas, pesado, a estrutura é muito parecida com Chiang Mai. Eu lembro que eu tive essa impressão. Tinha cafés lá, coworkings. Eu tinha perguntado em relação à recepção e tinha lido alguns conteúdos do blog sobre Shanghai. Então é uma proposta bem semelhante. Só que assim, entre Shanghai e Chiang Mai, ainda Chiang Mai acaba sendo mais atraente. Por que eu digo isso? Porque a estrutura e a logística da cidade fica na cidade. Ou seja, Shanghai tem algumas distâncias muito grandes de uma coisa para outra. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, né? Fui no White Temple e aí estava tentando pedir Grab, e o Grab não funcionava naquela região, só ficava taxista. E eu tava sem dinheiro físico. Toda hora você tem que ficar tirando dinheiro físico do ATM. E é um saco. E tem uma taxa, né, pra você tirar. E aí, quando que eu tava no White Temple, eu tinha saído lá, minha bateria tava no talo, e aí eu não conseguia pedir Grab, que é o Uber daqui. Enfim, e aí é muito distante, é muito longe. Então, até lembro que até metade do caminho, quando eu tava, né, indo pro White Temple, eu peguei uma bike, que tinha uma bike no hotel, e aí eu peguei a bike. Só que eu andei um pouco pra cidade para explorar um pouco mesmo, e assim, você tinha que pegar a rodovia para ir no templo, então não é algo tão próximo das coisas, tipo assim. Então, eu senti um pouco isso da cidade pelo pouco tempo que eu fiquei. Então, Chiang Mai tem mais essa proposta de você conseguir andar nela de uma forma mais dinâmica, estratégica e mais simples também, né? Porque, né, coisas longe umas das outras dificulta, né, a sua logística ali. Mas enfim. E também, nesse mesmo dia quando eu fui pro White Temple, acabei conhecendo, assim, um pessoal de Amsterdã, da China e da Coreia do Sul. Como foi esse rolê? Piazada, vocês sabem, né? Eu sou meio maluco e conheço gente, assim, meio no aleatório. Então, eu tava em Shanghai, tinha ido pro White Temple, e aí não tava pegando Grab, como eu já expliquei pra vocês em relação a isso.
E aí tava sem bateria. E aí, quando eu vejo que eu tô numa zona ali de perigo, ou necessariamente, não é perigo, mas tipo assim, eu quero resolver a situação. Aí eu coloco minha cara a tapa. E aí, pra quem me conhece, sabe que eu sou cara de pau, eu começo a perguntar pra todo mundo o que é, como que eu faço pra sair de lá. Se eu pego ônibus, se eu alugo bike, onde tem local, se eu pego táxi, onde eu tiro dinheiro, enfim, eu dou um jeito, eu quero resolver a situação. E aí, nessas e vindas, eu acabei encontrando um casal, né, do sul da Coreia, que eles estavam dentro de um carro, tava perguntando pra todo mundo que estava dentro do carro. Falou assim, então, eu preciso de ajuda, né? Preciso ir para o centro, eu tô longe daqui, eu tô tentando pedir Grab, mas não vem, eu tô sem dinheiro. Então, você tem alguma informação para me pegar o ônibus ou whatever? Como que eu posso fazer? E aí eles deram carona para mim. E nisso tinha mais dois piá, que um era da China e outro que era de Amsterdã. E eles também estavam tentando pedir Grab. Ou seja, foi um double pack ali, assim. Foi 3, eu e mais 2, e aí eles levaram. A gente conversou o passeio inteiro. Tipo, foi um passeio, praticamente. O caminho inteiro. E falando, né, sobre as experiências de cada um ali no período que eles estavam na Tailândia. Foi muito divertido. Inclusive, tem até a foto. Eu tava sem bateria, então, tipo... nem troquei contato em relação a Instagram, essas coisas. Mas, tem muitas das coisas das viagens, né, que são da viagem e são das experiências, são dos momentos. Não necessariamente você tem que ficar toda hora, me dá seu Instagram, me dá seu WhatsApp, me dá... Não, você tá ali passando aquele momento com a pessoa e foi uma experiência, você não precisa prolongar ela. Então, eu penso dessa forma, necessariamente. Então, só se for algo muito mais, tipo assim, quero manter contato, etc e tal, aí você tem essa troca de figurinha. Mas do resto, assim, foi a experiência que fica lá. Então, eu gosto muito de tratar essa questão do presente, de como, né, as coisas aconteceram. E aí o casal, que eu nem me lembro mais o nome, o casal, eles levaram a gente até a nossa moradia, no caso, o hotel. Eu fui entregue primeiro e depois os outros piás eles levaram também. E tipo, quem que você vai encontrar que vai levar você na porta do seu hotel? Praticamente um táxi, vamos dizer assim. Então, a Ásia, Sudeste Asiático, Tailândia, tem muito essa pegada pesada, é muito seguro. É lógico, assim, o calor ali do momento você vai ver se você tá caindo numa cilada, alguma coisa do tipo. Mas você vai sentir seu instinto, pelo menos o meu radar, ele é meio que atento em relação a isso. Então, se você vai tirando informação e conversando com as pessoas, você vai conseguindo ter uma noção maior sobre o espaço-tempo e o que está acontecendo ali. Enfim, essa foi as minhas experiências em relação a Shanghai e Pai. Inclusive, vão para Pai. Assim, não vão se arrepender. Gostei muito de lá e quero voltar. Não sei quando, mas irei. E é isso. Tá bom, piazada? Espero que tenham gostado. Tamo junto.